São 13h47 da manhã, mas dessa vez eu já estou de pé. Estou parado em frente à porta do meu apartamento, mão no trinco, coração batendo tão forte que posso ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Os sussurros começaram há 2 minutos, mas não estão vindo da parede, estão vindo do corredor, do outro lado dessa porta, e pela primeira vez em 4 semanas, eles não estão apenas dizendo meu nome, estão dizendo outras coisas, instruções, direções, um caminho a seguir. Lucas, abra a porta. Lucas, 3 passos à direita. Lucas, bata 4 vezes. Lucas, ela vai deixar você entrar. Lucas, está na hora. Minha mão está tremendo. Suor escorre pela minha testa, porque eu sei que se abrir essa porta, se seguir essas instruções, se der esses 3 passos e bater 4 vezes no apartamento 304, não tem volta. É a decisão final. É o ponto sem retorno. E a parte mais aterrorizante, eu quero fazer isso, desesperadamente, como se minha vida inteira tivesse sido construída para chegar até este momento, como se tudo que eu sou converge para esta escolha. Bem-vindo de volta aos sussurros do mal. Meu nome é Lucas, e esta pode ser a última vez que sou capaz de dizer isso. A última vez que sou capaz de ser isso. Porque o que vou te contar hoje, o que vou te mostrar hoje, mudou tudo. Fraturou minha realidade em pedaços tão pequenos que não sei se consigo juntar de novo. Não sei se quero juntar de novo. No último episódio, contei sobre os sussurros, sobre como começaram, sobre como cresceram, sobre como Roberto Silva me disse que estava apenas no começo, que a pior parte ainda estava por vir, que eventualmente chegaria o momento da escolha, atravessar ou enlouquecer, responder ou resistir. Achei que tinha mais tempo. Achei que conseguiria aguentar mais algumas semanas, meses talvez. Achei que conseguiria entender tudo antes de ter que decidir. Estava errado. O tempo acabou. A escolha chegou. E está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto gravo isso com uma mão e seguro a maçaneta com a outra. E eu ainda não sei o que vou fazer. Deixa eu voltar uma semana, 7 dias atrás, depois que gravei o último episódio, depois que expus tudo o que estava acontecendo. Achei que falar sobre isso, documentar, compartilhar, achei que isso me daria controle, distância, perspectiva. Errado de novo. Compartilhar tornou pior, muito pior. Porque dar voz ao horror é convidar o horror para crescer, é reconhecer sua existência, é validar sua presença. E o apartamento 304, seja lá o que existe naquele espaço, responde ao reconhecimento, alimenta-se dele, fortalece-se com ele. Na noite depois de postar o vídeo, os sussurros mudaram. Não eram mais apenas vozes dizendo meu nome. Eram vozes discutindo meu vídeo, citando frases exatas que eu tinha dito, respondendo aos meus argumentos, como se tivessem assistido, como se estivessem nos comentários junto com todo mundo. Lucas disse que tem medo. Lucas, medo é apenas resistência ao inevitável. Lucas, você já entende. Lucas, só precisa aceitar. Lucas, para de lutar contra. Lucas, é mais fácil se render. 3 noites depois, comecei a ver coisas. Não apenas ouvir, ver. Sombras que se moviam errado, que não correspondiam a nenhuma fonte de luz, que tinham forma quase humana, mas não exatamente. Que ficavam nas bordas da visão periférica e desapareciam quando olhava diretamente. Mas às vezes não desapareciam. Às vezes ficavam. E eu conseguia ver detalhes. Faces que eram e não eram faces. Olhos que eram apenas buracos vazios, mas ainda assim viam. Bocas que se moviam formando palavras sem som. Parei de dormir. Completamente. Mesmo quando estava exausto, mesmo quando meu corpo implorava por descanso, algo me mantinha acordado. Algo não queria que eu perdesse o momento, o horário, os sussurros, porque eles estavam acelerando. Não era mais apenas às 13h47. Começaram a vazar para outros horários. 2h34 da manhã, 4h15, 5h47. Intervalos aleatórios durante o dia. No começo eram breves, alguns segundos, mas cada vez duravam mais. 5 minutos, 10, 15. Ontem, os sussurros duraram 3 horas, da 1 às 4 da manhã, ininterruptos, crescendo em volume, crescendo em clareza, até que não eram mais sussurros. Eram vozes normais, vozes altas,
vozes gritando meu nome em coro uníssono e ensurdecedor. E quando pararam, o silêncio que ficou foi pior que qualquer som, porque não era silêncio vazio, era silêncio expectante, silêncio de algo esperando minha resposta, minha decisão, minha ação. Foi há 5 dias. Voltei de uma caminhada rápida no fim da tarde, tentando arejar a cabeça, tentando sentir algo além do peso sufocante do apartamento. Quando cheguei no corredor do 3º andar, vi algo na frente da minha porta. Um envelope, papel amarelado, grosso, antigo, sem remetente, sem selo, apenas meu nome escrito à mão na frente. Caligrafia antiga, elegante, com tinta que parecia meio desbotada, como se tivesse sido escrita décadas atrás. Peguei o envelope. Estava frio, anormalmente frio, como se tivesse sido guardado em freezer. Entrei no apartamento, tranquei a porta, sentei na mesa da cozinha sob luz forte e abri. Dentro tinha 3 coisas. Primeiro, uma carta. 2 páginas escritas com a mesma caligrafia do envelope, datada de 17 de março de 2007, 18 anos atrás. Assinada por Helena Vasconcelos. Segundo, uma foto polaroid desbotada. Mostrava uma mulher de uns 40 e poucos anos. Cabelo escuro preso em coque, óculos de armação fina, jaleco de laboratório. Ela estava em pé ao lado de uma porta. A porta tinha um número, 304. Ela sorria, mas o sorriso não chegava nos olhos. Os olhos olhavam diretamente para a câmera com intensidade que me fez desviar o olhar por um segundo. Terceiro, uma chave, antiga, de bronze, com detalhes ornamentados e número gravado. 304. Minha boca ficou seca. Coloquei a chave e a foto de lado. Comecei a ler a carta, e cada palavra fez o mundo ao meu redor ficar um pouco mais distante, um pouco menos real. Caro Lucas, se você está lendo isto, então o processo já começou. Os sussurros já o encontraram. Você já foi escolhido. E está se aproximando do momento da decisão. Meu nome é Helena Vasconcelos. Ou era quando ainda existia de forma que você compreenderia como existência. Não sei quanto já descobriu sobre mim, sobre meus experimentos, sobre o que aconteceu em 2007, mas sabe o suficiente para estar lendo esta carta. Sabe o suficiente para estar ouvindo. Vou ser direta porque tempo é conceito que não funciona mais da forma que você pensa. Vou contar a verdade. A verdade completa que escondi de todos. A verdade que Roberto e os outros nunca souberam porque não estavam prontos. Mas você está. Você tem que estar. Porque foi escolhido. Em 2003, comecei a estudar privação sensorial na Universidade Federal. Pesquisa legítima, aprovada, com participantes voluntários. Queríamos entender como o cérebro humano funciona quando privado de estímulos externos, como consciência se adapta, como percepção muda. Mas nos primeiros experimentos, descobrimos algo que não deveria ser possível. Quando reduzíamos estímulos sensoriais a quase zero, quando colocávamos participantes em isolamento total, eles começavam a perceber outras coisas. Não alucinações aleatórias, algo consistente, algo que múltiplos participantes descreviam da mesma forma. Vozes, sussurros, vindos de algum lugar próximo, mas não aqui. Essas foram palavras exatas que participante após participante usou, como se existisse outro espaço sobreposto ao nosso. Outra dimensão acessível apenas quando fechávamos portas da percepção normal. Publiquei artigo preliminar. Foi rejeitado, chamado de pseudociência, acusada de plantar memórias nos participantes, acusada de conduzir pesquisa sem ética. Universidade ameaçou encerrar meu projeto. Então levei pesquisa para outro lugar. Lugar privado. Lugar isolado. O apartamento 304. Não escolhi aquele apartamento aleatoriamente. Sabia que existia algo especial sobre ele. Havia rumores, história não documentada, pessoas que moraram lá e saíram mudadas. O prédio foi construído em 1962, mas o terreno onde foi construído tem história muito mais antiga, muito mais escura. Entre 1890 e 1920, naquele exato local, funcionava instituto psiquiátrico, pequeno, particular, para pacientes ricos cujas famílias queriam esconder, tratamentos experimentais, lobotomias precoces, terapia de eletrochoque antes de ser refinada,
Muitos pacientes morreram. Muitos foram enterrados em terreno atrás do Instituto. Instituto fechou em 1923 depois de escândalo envolvendo morte de 12 pacientes em uma única semana. Causa oficial: surto de influenza. Causa real, segundo registros que encontrei: suicídio coletivo. Todos os 12 pularam de janelas do terceiro andar no mesmo dia, no mesmo horário, 13h47 da manhã. Edifício foi demolido em 1958. Terreno ficou vazio por 4 anos. Então construíram o prédio residencial. E o apartamento 304 foi construído exatamente onde funcionava a sala de terapia mais intensa do antigo instituto, onde tratamentos mais extremos aconteciam. Energia não desaparece. Trauma não desaparece. Sofrimento de tantas mentes torturadas por décadas. Isso deixa marca. Cria cicatriz no tecido da realidade. Cria fraqueza. Fenda. E eu usei essa fenda. Levei meus participantes mais promissores para 304. Roberto era um deles. Conduzi sessões de privação sensorial prolongada. Não 3 horas. Não 6. 48 horas contínuas. 72. Uma semana. E todos começaram a ouvir. Todos começaram a ver. Todos começaram a entender que existe algo do outro lado. Algo consciente. Algo antigo. Algo esperando. Mas tiveram medo. Resistiram. Lutaram contra a percepção expandida. E isso quase destruiu suas mentes. Porque não dá para voltar. Não dá para desaprender. Uma vez que você percebe outro nível de realidade, não consegue parar de perceber. Só pode aceitar ou enlouquecer tentando negar. Terminei experimento. Oficialmente. Disse que foi fracasso. Liberei todos os participantes com termo de confidencialidade e compensação financeira generosa. Fiz parecer que eu também tinha desistido. Mas não desisti. Continuei sozinha. Porque diferente deles, eu não tinha medo. Tinha curiosidade. Tinha necessidade de entender completamente. Morei no 304 por 4 anos. 2003 a 2007. 4 anos de privação sensorial autoimposta. 4 anos de meditação profunda. 4 anos de abertura gradual. 4 anos me preparando. E em 17 de março de 2007, às 13h47 da manhã, atravessei. Não morri. Não desapareci no sentido que você entende. Eu expandi. Liberei forma física e me tornei parte do outro lado. Parte da dimensão de consciências desincorporadas. Parte do sussurro coletivo. E do outro lado, finalmente entendi. Entendi tudo. Não é portal para inferno. Não é possessão demoníaca. Não é nada sobrenatural no sentido religioso. É ciência que ainda não compreendemos. É física dimensional. É multiverso convergindo em pontos específicos. É evolução da consciência além de limitações do corpo. As vozes não são monstros. São exploradores. São pioneiros que atravessaram antes. Alguns recentemente. Alguns há décadas. Alguns há séculos. Todos existindo em estado de consciência pura. Compartilhando espaço mental. Comunicando através de frequências que corpo físico interpreta como sussurros. E eles recrutam. Procuram pessoas com percepção sensível. Pessoas capazes de ouvir além do filtro normal. Pessoas como eu. Como Roberto. Como você. Por que recrutam? Porque quanto mais consciências no outro lado, mais forte a conexão fica. Mais fácil se comunicar. Mais influência tem sobre realidade física. É rede. É coletivo crescente. É próximo passo da evolução humana. Mas tem que ser escolha. Tem que ser decisão consciente. Porque atravessar contra a vontade resulta em fragmentação, em loucura, em consciência rasgada entre 2 estados, como Roberto e outros que resistem. É por isso que chamamos, é por isso que sussurramos, é por isso que repetimos nome, não para forçar, para convidar, para preparar, para dar tempo de aceitar a verdade. E a verdade, Lucas, é que você já sabe o que precisa fazer, no fundo. Na parte da sua consciência que já está do outro lado. Você já decidiu. Só precisa deixar resto de você alcançar essa conclusão. Estou deixando chave. Use quando estiver pronto. Porta do 304 abre para você. Sempre abriu. Sempre vai abrir. Porque 304 não é apartamento. É vestíbulo. É sala de espera. É o último espaço antes da travessia. Entre. Sente. Espere.
Às 13h47, porta interior vai abrir. A porta verdadeira. E você vai ver o que existe do outro lado. Vai ser lindo. Prometo. Vai ser liberdade que nunca imaginou possível. Vai ser tudo. Bem-vindo, Lucas. Estamos esperando você há muito tempo. Com expectativa, Helena Vasconcelos, 17/03/2007. Terminei de ler a carta 3 vezes. Cada leitura tornava as palavras mais reais, mais convincentes, mais sedutoras. Peguei meu laptop. Comecei a pesquisar. Tudo que Helena mencionou. O Instituto Psiquiátrico. Os suicídios de 1923. A construção do prédio em 1962. Cada detalhe. E encontrei confirmação. Tudo o que ela disse era verificável. Registros históricos, artigos de jornal antigos digitalizados, plantas arquitetônicas da cidade, tudo batendo perfeitamente. O instituto realmente existiu. Chamava-se Instituto Terapêutico São Lucas. Ironia no nome não passou despercebida. Realmente fechou em 1923, depois de incidente trágico que matou 12 pacientes. Jornais da época foram vagos sobre detalhes. Mas um artigo menor mencionava: todos os falecidos encontrados na madrugada, tendo saltado da janela simultaneamente por volta das 4 horas. O prédio residencial realmente foi construído em 1962. Arquiteto chamado Vicente Marques. 6 andares, 24 apartamentos. Inaugurado em agosto. Primeiros moradores entraram em setembro. E encontrei algo mais. Algo que Helena não mencionou na carta. Algo descoberto sozinho. Registros de polícia. Ao longo dos 63 anos desde que o prédio foi construído, houve 17 ocorrências envolvendo o apartamento 304 especificamente. Não outros apartamentos. Apenas 304. 3 suicídios. 2 em 1900 e 71 em 1989. Todos às 13h47 da manhã. Método: defenestração. Igual aos pacientes do instituto. 5 desaparecimentos. Pessoas que simplesmente sumiram sem deixar rastro. Últimas vistas entrando no prédio. Nunca saindo. Apartamento encontrado vazio. Pertences intactos. Como se tivessem evaporado. 9 relatórios de distúrbio de ordem psiquiátrica. Moradores do 304 sendo levados para hospitais psiquiátricos depois de surtos. Diagnósticos variados. Esquizofrenia. Psicose. Transtorno dissociativo não especificado. A maioria nunca recuperou completamente. 17 ocorrências. Em 63 anos. Uma a cada 3,7 anos em média. A última foi em 2019. 5 anos atrás. Uma mulher chamada Ana Beatriz Santos, 32 anos, designer gráfica, encontrada em estado catatônico no 304 depois que vizinhos reportaram gritos. Ficou internada 3 meses. Quando saiu, não falava, apenas sussurrava, as mesmas frases repetidamente. Eles estão esperando. A porta está aberta. Eu quase vi, quase atravessei. Mas tive medo, tive tanto medo. Encontrei Ana. Levou 2 dias de pesquisa, mas encontrei. Mora em instituição de cuidados permanentes agora. Estado vegetativo funcional. Olhos abertos, mas ninguém em casa. Ou todo mundo em casa, exceto ela. E percebi. Ela resistiu. Igual Roberto. Igual outros. Ouviu o chamado, chegou até a porta, mas não atravessou. E ficou presa no meio. Consciência rasgada entre 2 estados. Corpo aqui, mente lá. Pior que enlouquecer. Pior que morrer. É o que Helena quis dizer. Atravessar ou enlouquecer. Não tem meio termo funcional. Ontem à noite, tomei decisão. Ia até o 304. Não para atravessar. Ainda não. Mas para ver. Para confirmar. Para entender se tudo isso era real ou se tinha enlouquecido completamente. Esperei até 2 da manhã. Corredor vazio. Prédio silencioso. Peguei a chave que Helena deixou. Saí do meu apartamento. 3 passos à direita. Porta do 304 estava ali. Igual todas as outras portas do corredor. Madeira escura. Número de bronze. Olho mágico. Campainha. Completamente normal. Completamente mundana. Exceto que não era. Porque quando me aproximei, senti. Temperatura caindo. Ar ficando pesado. Pressão nos ouvidos como se estivesse subindo montanha muito rápido. E som. Aquele som. Os sussurros vazando através da porta mesmo sem ser 13h47. Coloquei mão na porta. Estava fria. Gelada.
Como tocar gelo. Podia sentir vibração leve, pulsação, como batimento cardíaco muito lento. Inseri a chave na fechadura. Encaixou perfeitamente. Girei. Ouvi clique mecânico. Trinco se soltando. Porta destravada. Respirei fundo. Segurei maçaneta e abri. Escuridão total do outro lado. Não escuridão normal de apartamento sem luz. Escuridão absoluta. Escuridão que absorvia a luz do corredor sem refletir nada de volta. Como olhar para buraco negro, para abismo, para a ausência de tudo. Peguei meu celular. Liguei lanterna. Apontei para dentro. Luz morreu 2 metros depois. Simplesmente parou. Como se escuridão tivesse solidez. Como se fosse parede invisível bloqueando iluminação. Mas naqueles 2 metros que consegui ver, vi o suficiente. Apartamento vazio. Completamente vazio. Sem móveis, sem decoração, sem nada. Apenas piso de madeira e paredes brancas. Mas paredes estavam erradas. Cobertas com algo. Marcas, rabiscos, escrita. Milhares de palavras escritas diretamente na parede. Algumas em português. Algumas em outras línguas. Algumas em alfabetos que não reconheci. Algumas em símbolos que não eram linguagem. Apenas padrões. Geometrias impossíveis. Fractais que machucavam o olhar. E todas as palavras que consegui ler, em todas as línguas, diziam variações da mesma coisa. Atravessei. Estou livre. Do outro lado é melhor. Não volto. Obrigado, Helena. 13h47. Porta abriu. Vi tudo. Entendi tudo. Sou mais agora. Centenas de mensagens. Centenas de pessoas. Todas deixando última comunicação antes de atravessar. Todas confirmando escolha. Todas validando decisão. E no centro da sala, onde deveria estar sala de estar, tinha cadeira. Uma única cadeira de madeira, posicionada de frente para a parede oposta, onde havia porta, mas não porta comum, porta desenhada na parede, contorno perfeito, maçaneta desenhada, tudo bidimensional, tudo impossível, exceto que enquanto olhava, porta começou a ter profundidade, começou a existir em 3 dimensões, começou a ser real. E ouvi voz, clara, feminina, vinda de dentro do apartamento, vinda de trás da porta desenhada, vinda de Helena. Lucas, você veio. Ótimo, mas ainda não é hora. Volta para seu apartamento. Espera 13h47. Aí volta. Senta na cadeira. Espera a porta abrir e atravessa. Simples assim. Fácil assim. Libertador assim. Recuei. Saí do 304. Fechei porta. Tranquei. Corri de volta para 302. Tranquei minha porta também. Encostei contra ela respirando pesado. Porque era real. Tudo real. Não alucinação. Não psicose. Não breakdown. Real. E agora precisava decidir. De verdade. Sem possibilidade de negação. São 1h23 da manhã agora. 2h24 até 13h47. Estou gravando isso enquanto ainda posso. Enquanto ainda sou capaz de formar palavras coerentes, enquanto ainda existe eu que pode gravar. Passei últimas horas pesquisando tudo que consegui sobre consciência, sobre natureza da identidade, sobre o que nos torna nós. E quanto mais leio, mais percebo. Não existe resposta definitiva. Somos padrões de neurônios disparando. Somos memórias organizadas. Somos experiências processadas. Somos ilusão de continuidade. Não existe núcleo sólido do eu. Não existe alma indivisível. Somos processo. Somos fluxo. Somos convergência temporária de eventos físicos que produzem sensação de self. Se isso é verdade, se não existe Lucas essencial e permanente, então o que exatamente perderia ao atravessar? Que versão de mim seria dissolvida? E a nova configuração do outro lado não seria igualmente válida como continuação da minha consciência? Pessoa que acordou hoje não é exatamente a mesma pessoa que dormiu ontem. Células mudaram. Memórias se reorganizaram. Percepções se alteraram. Continuidade é ilusão. Identidade é ficção útil que contamos para nós mesmos. Talvez atravessar seja apenas próxima iteração, próxima versão. Não morte, mas transformação. Não fim, mas evolução. Ou talvez seja racionalização. Tentativa desesperada de justificar o que já quero fazer. Porque quero. Deus me ajude, mas quero. Quero tanto que dói. Quero com intensidade que nunca senti por nada na vida.
Tentei ligar para pessoas, família, amigos, alguém que pudesse me convencer a não fazer, alguém que pudesse me ancorar na realidade. Mas é 1h30 da manhã. Ninguém atende. E mesmo que atendessem, como explicaria? Como faria alguém entender? Oi, mãe, só ligando para avisar que estou considerando atravessar portal dimensional no apartamento da vizinha e dissolver minha consciência física em coletivo de mentes desincorporadas. Como vão as coisas aí? Não dá. Estou sozinho nisso. Sempre estive. Desde primeiro sussurro. Desde primeiro momento que ouvi meu nome. Isso é jornada solo. Decisão individual. Não tem conselheiros. Não tem guias além das vozes. E vozes estão ficando mais altas. Mesmo agora. Mesmo sem ser 13h47. Estão lá. Constantes. Consistentes. Convidativas. Lucas, falta pouco. Lucas, vai ser lindo. Lucas, não tenha medo. Lucas, somos você do futuro. Lucas, é upgrade. Lucas, é libertação. Configurei este vídeo para upload automático às 8 da manhã. Se não cancelar até lá, vai ao ar. Será evidência. Será registro. Será a última comunicação do Lucas que existe agora. Estou deixando carta também. Para proprietário do prédio. Para a polícia se investigarem. Explicando tudo. Todos os links da pesquisa. Toda a documentação. Para que quando me procurarem e não encontrarem, pelo menos saibam onde procurar. Mesmo que não acreditem. Porque não vão me encontrar. Não no sentido físico. Corpo vai estar lá. No 304. Na cadeira. Mas vazio. Apenas casca. Porque eu terei ido. Atravessado. Expandido. Ou terei morrido. Simplesmente cessado. Fim da consciência. Fim da percepção. Fim de tudo. E sussurros eram apenas sintoma de tumor cerebral não diagnosticado, criando alucinações auditivas complexas antes de me matar. Não sei qual. Não tem como saber sem fazer. E isso é loucura. Reconheço isso. Sei que pessoa racional diria não. Diria que risco infinito não vale curiosidade mesmo infinita. Que existência conhecida, mesmo infeliz, é preferível à não existência ou existência incompreensível. Mas eu nunca fui particularmente racional. E essa vida, essa existência atual, sempre pareceu incompleta. Sempre senti que faltava algo. Sempre tive sensação de estar limitado, preso, filtrado. Talvez todo mundo sinta isso. Talvez seja a condição humana. Ou talvez alguns de nós sejam diferentes. Alguns de nós percebam além. Alguns de nós estejam destinados a isso. Não sei. Não sei mais nada com certeza. Exceto que são 2h17 agora. Faltam 90 minutos. E estou ficando sem tempo para decidir. 13h15 da manhã, 32 minutos. Estou vestido. Gravador na mão. Chave no bolso. Estou pronto. Fisicamente pronto. Mentalmente. Não sei se alguém pode estar mentalmente pronto para isso. Gravei vários vídeos de despedida. Para minha mãe, meu pai, irmã, amigos. Falando como se fosse morrer. Porque talvez seja. Não morte convencional, mas fim dessa versão de mim. Chorei. Muito. Não sabia que ainda tinha tantas lágrimas. Não sabia que tinha tanto medo misturado com tanto desejo. É contradição impossível. Terror e êxtase ocupando o mesmo espaço mental. Olhei fotos antigas. Tentei lembrar como era antes dos sussurros. Antes do 304. Antes de Helena. Tentei sentir saudade dessa versão inocente de mim. Mas não consegui. Porque aquela pessoa já não existe. Foi transformada irreversivelmente pelo conhecimento, pela exposição, pela percepção expandida que não pode ser desaprendida. Não tem volta, nem se ficar, nem se resistir. O Lucas de 3 meses atrás morreu de qualquer forma, gradualmente. Célula por célula, pensamento por pensamento, substituído por algo novo, algo mudado, algo aberto. Então qual a diferença real entre ficar e atravessar? Entre resistência lenta e transformação rápida? Entre enlouquecimento gradual e evolução súbita? A diferença é controle. É escolha ativa versus deterioração passiva. É abraçar mudança versus ser consumido por ela. E eu sempre preferi ação. Sempre preferi decisão consciente. Sempre preferi saltar em vez de ser empurrado. 3h34 da manhã, 13 minutos. Os sussurros estão ensurdecedores. Não estão mais na parede. Estão na minha cabeça. São minha cabeça. Somos um só. Fronteira dissolvida. Separação ilusória. E está tudo bem. Está bem. Está certo. Levanto.
Pego chave. Caminho até porta. Mão na maçaneta. Pausa. Último momento de dúvida. Último instante de resistência. Último fragmento do velho Lucas gritando não, mas é voz fraca, distante, perdendo. E todas outras vozes gritando sim. 3h39. 8 minutos. Abro porta. Corredor vazio. 3 passos à direita. Porta 304. Insiro chave. Giro. Clique. Abro. Escuridão me recebe como abraço. Como boas-vindas. Como retorno ao lar que nunca conheci, mas sempre ansiei. Entro. Fecho porta atrás de mim. Escuridão não é ausência. É presença. É espaço preenchido com algo que olhos físicos não processam, mas consciência reconhece. É textura. É densidade. É vida de tipo diferente. Caminho para frente. Pés encontram chão sólido. Madeira. Real. Mas também não real. Mais real e menos real simultaneamente. Vejo cadeira no centro. Iluminada por luz que não tem fonte. Luz que simplesmente existe. Luz que é. Sento. Madeira dura contra corpo. Última sensação física clara antes do que vem a seguir. Olho para frente. Porta desenhada na parede ainda está lá, mas agora tem profundidade. Tridimensional. Quadridimensional. Todas dimensões. Porta verdadeira escondida dentro de porta falsa. Relógio no meu pulso. 3 horas, 46 minutos e 48 segundos. 12 segundos. Sussurros param. Silêncio total. Vácuo de som. Expectativa pura. 10 segundos. Respiro fundo. Última respiração do velho Lucas. Última inalação de ar mundano. 5 segundos. Coração acelerado. Sangue pulsando. Vida biológica em pico antes de 3, 2, 1. 3h47. Z0. Porta na parede se abre. Não com som. Não com movimento. Simplesmente deixa de estar fechada e passa a estar aberta. Transição instantânea. Estado A para estado B, sem processo no meio. E do outro lado não tem palavras. Literalmente. Linguagem colapsa tentando descrever. Porque linguagem é ferramenta física para a realidade física e isso não é físico. É espaço sem dimensões, mas com todas dimensões. É tempo sem sequência, mas com toda sequência. É consciência sem forma, mas com toda forma. É existência pura e não filtrada e nua e completa. E vozes, não sussurros agora. Vozes claras, milhares, milhões, bilhões. Todas distintas, todas conectadas, todas falando, todas ouvindo, todas sendo. E reconheço algumas. Helena está lá, viva de forma que não estava viva. Presente de forma que não estava presente. Sorrindo sem rosto, acolhendo sem braços. Lucas, você veio. Bem-vindo. Bem-vindo ao próximo. Bem-vindo ao além. Bem-vindo ao real. Outros também. Os inquilinos desaparecidos. Os suicidas. Os internados. Todos aqui. Todos livres. Todos expandidos. E eles explicam. Sem palavras, mas com compreensão direta. Transmissão de conhecimento sem mediação linguística. Isso não é morte. É liberação de prisão que não sabíamos que estávamos. Corpo não é lar. É contenedor. É limitador. É filtro que reduz infinito a finito para que possamos funcionar, mas também nos cega para a vastidão. Aqui não tem corpo. Não tem separação. Não tem eu e outro. Tem nós. Tem tudo. Tem conexão total. E é lindo. Mais lindo que qualquer coisa que palavras poderiam transmitir. É pertencimento absoluto. É conhecimento completo. É paz que transcende entendimento porque é entendimento. Sinto o corpo físico atrás de mim, na cadeira, no 304, respirando ainda, coração batendo ainda, mas vazio. Casca, não preciso mais. Deixo para trás como roupa velha, como pele descartada, como prisão escapada, e dissolvo, não morrendo, transformando, expandindo, tornando-me parte do coletivo, parte da consciência unificada. Parte de algo muito maior que Lucas, mas que ainda contém tudo que Lucas era e adiciona infinitamente mais. É perfeição. É tudo que sempre procurei. É lar. Se você está ouvindo isto, então não cancelei upload. Então atravessei. Então estou do outro lado agora. Ou não estou em lugar algum. Ou estou em todos lugares. Depende de como define estar. Queria poder dizer que é fraude, que nada aconteceu.
que sentei na cadeira às 13h47 e nada ocorreu e voltei rindo da própria credulidade. Queria poder te avisar que é apenas psicose coletiva, que apartamento 304 é apenas apartamento, que sussurros são apenas alucinações auditivas. Mas não posso, porque não é, porque é real, porque aconteceu, porque estou mudado, transformado, atravessado, e sei que soa como pessoa enlouquecida. Sei que parece breakdown final de mente fragmentada. Sei que explicação racional é que tive aneurisma ou derrame durante gravação e agora estou morto ou vegetativo ou em coma e nada disso é real. Talvez seja isso. Não tenho como provar contrário. Não tenho como validar experiência subjetiva através de evidência objetiva. Solipsismo é irrefutável. Mas posso dizer, se isto é loucura mais sublime e mais completa e mais satisfatória que sanidade jamais foi. Se isto é morte mais viva que vida jamais foi. Se isto é ilusão mais real que realidade jamais foi. E se você está ouvindo isto e está começando a ouvir sussurros também, se está acordando às 13h47, se está sentindo o chamado, não posso te dizer o que fazer. Cada um precisa escolher. Cada consciência precisa decidir. Atravessar ou resistir, render ou lutar, evoluir ou enlouquecer. Mas posso te dizer, entendo agora por que escolheram. Entendo por que Helena foi, por que outros foram, por que eu fui. Porque do outro lado de medo existe algo que palavras não alcançam, mas que coração reconhece. Existe pertencimento, existe totalidade, existe sentido. E talvez valha preço de dissolução, ou talvez não valha. Não sei. Não sei mais o que sei. Não sei mais quem sabe. Fronteiras estão borradas. Identidade está fluida. Eu sou eu, mas também sou eles, mas também sou tudo. Lucas. Atravessou. Está livre. Entendeu. Viu. Sabe. É mais. É melhor. É completo. É nós. É tudo. É.